Eu adoro estar também junto com nossos colegas arquitetos. É uma disciplina que eu leciono lá, estrutura de aço. Eu faço questão enorme de estar lá com a arquitetura. Eu leciono na graduação. Eu leciono na graduação de engenharia de estrutura, na graduação de arquitetura, estrutura de aço. Leciono também na especialização, na pós-graduação, estrito sensu, lato sensu, mestrado, doutorado. E vocês podem perceber que o título não está conferindo com o que está aí programado. Mas é porque não dá para fazer algo sem entender os conceitos, algo em light steel frame, sem entender os conceitos arquitetônicos e estruturais do sistema light steel frame. Então, a ideia é passar aqui alguns conceitos, que o sistema é tão leve. Isso aqui eu peguei num site, eu não sei se essa casa foi projetada ou não, uma casa flutuante no Rio Negro. É muito leve, o sistema é muito leve. Uma das dificuldades que eu tenho é conversar com os calculistas de fundação e justificar para eles por que é tão leve. Eles estão acostumados com, vamos falar em toneladas, 50, 100, 150 toneladas. Nós falamos em quilos, 1.200 quilos, 300 quilos. Eles assustam. Então é um sistema muito leve. E eu tenho aqui um breve histórico. Eu fiz essa apresentação em São Paulo para 2.000 pessoas. E eu brinquei lá dizendo que aqueles cowboys lá estavam levando tijolo e cimento para a tomada do oeste americano. Eles ficaram na dúvida se era verdade ou não, né? E alguns falaram, mas como é que eles buscavam o cimento quando acabava? Como é que buscava o tijolo quando acabava? Não, pega a carroça e vai lá buscar de volta. Não, não foi assim. Então o light steel frame, ele partiu do wood frame, nesse sistema pré-engenheirados aqui, vê os painéis de madeira, vê o carroção. Então isso começou de fato em 1810, com a tomada do oeste americano. Infelizmente mataram índios, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eles tinham que chegar, sair lá do leste e ir sem volta para o oeste, com os carroções, as famílias, os netos, as famílias completas ou não, e deixavam algumas famílias num lugar e partiam para outra tomada de outro terreno. Então eles tinham que fazer urgente a moradia. Então eles criaram o sistema multiframe, foram os cowboys americanos com as suas famílias, onde tem aí os painéis. Esse painel aqui, ó, todos esses painéis são montados no chão e içados com corda. Então aí veio o sistema wood frame. Dá para perceber a diferença entre acima do Rio Grande, aqui modulado, aberturas, tudo simétrico, e embaixo o que representa o terceiro mundo. Falando baixinho, né? Nós, por exemplo, nós da construção civil já não somos terceiro mundo mais. A estrutura metálica, a composição com madeira, com concreto, a estrutura mista de aço e concreto, madeira, o light steel frame, ela está proporcionando um avanço tecnológico muito grande. No Brasil também, quase acompanhando a indústria automobilística. Bom, isso aí é um breve histórico. E o light steel frame, eu tenho informação que ele partiu com muita força logo depois da Segunda Guerra Mundial. O que fazer com tanto aço sobrando? Com tantas casas destruídas, cidades destruídas, Japão destruído, Inglaterra destruída, uma boa parte de Londres. Então, vamos usar o aço para a construção civil. Por isso que os perfis do light steel frame têm as dimensões muito próximas das peças de madeira.
É isso aqui, esse curso, esse seria um mini curso. Isso eu faço na arquitetura em 3 semanas. Eu vou querer falar aqui 120 slides, não vai dar conta. Mas vocês podem achar informação nos 2 manuais que tem no CBCA, cbca-iabr.org.br, manual de engenharia, eu sou autor dele, com o professor Rodrigo Caldas, e o manual de arquitetura do Light Steel Frame, o coautor é o Alexandre Koch, que vai falar logo em seguida. Então não é uma maldade nós apresentarmos aqui de forma mais rápida uma palestra de 45 minutos. Eu peço ao João Paulo para verificar o tempo para mim. Reparem bem que esse colégio, ele foi montado, ele foi fabricado aqui no bairro Buritis. Ele foi levado para o Rio de Janeiro. Se vocês repararem, tem chuva aqui, ó. A obra não parou, não. Vocês não estão vendo um guindaste aqui. Isso tudo foi levado na mão com o caminhão Monk. E o sistema, ele solicita que seja travado. Essa é a nossa pretensão. Estamos conseguindo em passar para os arquitetos que não basta você pensar. É como se você colocasse um capacete de light steel frame. Tem que pensar no light steel frame. A obra de concreto vou transformar no light steel frame. Não é tão simples. Porque você tem que pensar na modulação. A distância entre esses montantes aqui, a distância é 400 milímetros e assim vai. Ou 600 milímetros. E eu preciso de contraventar. Tem várias formas de contraventar. Uma delas é fazendo um X com a tira. Aqui vocês reparem que tem várias aberturas. Tem várias aberturas aqui. E eu consegui contraventar, que não é tão simples, por cima. Deixa eu voltar um slide. Por cima e por baixo. Não dá para ver o detalhe, mas aqui está cheio de umas treliças na parte inferior e na parte superior. Então é um sistema que ele é modulado, ele é autoportante. Falava assim, usar o steel frame para funcionar como só vedação. A norma 15253, ela não permite. É um sistema estrutural. Para movimentar uma parede dessa, você tirar uma parede, tem que formar a arquitetura antes, tem que formar o calculista antes. Não pode ser um drywall, não é um drywall. Drywall é outro conceito. E no Brasil eu tenho visto que as pessoas têm misturado esse conceito. Quase que enganando os clientes. Não vou falar aqui enganando porque eu não tenho certeza, mas eu já fui em várias obras que eu falo, esse não é um steel frame, esse é um drywall. Mas drywall não é só o gesso acartonado? Não, drywall é o sistema, o gesso acartonado é uma chapa. Então, veja a leveza de uma treliça, de uma tesoura igual a essa. Não dá para ver em todos os detalhes, mas ela tem aqui uma emenda para ser transportada. Ela foi transportada de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, lá perto do clube, da Casa dos Artistas. Então é muito leve e muito rápido. Esse colégio, eu tenho essa informação, que ele foi montado em 28 dias. Começou no dia 2 de janeiro e no dia 30 em fevereiro já tinha aula. Ele foi mudado de local. Em geral, o steel frame, nós fazemos a estrutura apoiada no radier. Aqui nós polamos um sistema, isso que chama tropicalização do produto. Já que ele vai ser transformado, mudado de local, por que tão gastar um radier tão pesado, tão caro, e depois deixa ele para trás? Nós não deixamos nada para trás. Até o piso, depois nós vamos ter mais detalhes da montagem, ele foi transportado. Então, o steel frame, conforme o próprio nome diz, ele é um sistema autoportante. O drywall não é. Inclusive, tem uma diferença enorme entre a chapa
do steel frame, que é 0,80, 0,95, 1,25. E aqui eu tenho 0,5 milímetros do drywall. Não é estrutural. Não adianta enganar que se um dia der problema, vão matar a galinha dos ovos de ouro. Porque no Brasil, eu já coloquei alguns orçamentos lá para o Piauí. E no Rio de Janeiro tem calculista, tem projetista, tem arquiteto que entende disso, né? O frame com drywall vai causar um acidente e ninguém vai querer mexer com isso mais. Bom, então o problema não é o sistema. Aqui tem, como eu falei, é uma aula que eu dou lá na arquitetura. Eu falei com o João Paulo, eu não vou refazer a minha apresentação. Vou fazer o quanto que der para eu falar em 45 minutos. Então estão aí as definições. O steel frame, pode falar o steel frame no gerúndio, mas o steel frame é um produto. O steel frame é o método, é o fazer, montar o produto, né? Mas se falar steel frame e steel frame, nós estamos falando da mesma coisa. Bom, aí estão as máquinas, algumas delas para fabricação dos perfis a frio. Essa aqui é muito interessante. Quem conhece muito bem dela está aqui também, né, que é o Alexandre Koch, né? Nós temos uma máquina dessa com um computador. Se você introduzir aqui o desenho arquitetônico, ele entende, ele já distribui os perfis. Mas eu não admito perder para uma máquina. Quem tem essa máquina aqui em Minas Gerais me convida, já me convidou muito para ganhar dela, entre aspas, um consumo de aço. Então é isso aí que a máquina faz tudo. Não, tem que ter isso aqui, ó, cérebro. Tem que ter alguém entre a cadeira e o computador, alguém pensante, né? E para minha surpresa, a gente pensa que a Nova Zelândia está lá embaixo, poderia ser um terceiro mundo. Essa máquina é da Nova Zelândia, das máquinas mais modernas do mundo. Nos Estados Unidos, eles costumam colocar isso aí numa carretinha e chegar no lote, fabricar a casa, depois vai para o outro lote, fabrica a casa, levando a máquina junto. Nós vamos ver isso no Brasil ainda, não demora muito. Bom, as formas que nós usamos, não adianta querer ficar inventando a roda, né? Essa roda já foi inventada. Eu mesmo, no início, quando eu comecei a trabalhar com steel frame, eu queria inventar um perfil diferente. Vou fazer diferente, vou usar uma chapa com espessura diferente. Então, o perfil U, ele serve para guia, ripa. Aquele ali, o U enrijecido, é montante viga. Tem o cartolinha, serve para ripa. Tem o I enrijecido, tem a verga com caixa. Ou seja, esses são os perfis que a gente usa. Eu já projetei até 7 pavimentos em light steel frame. Os perfis estão todos ali. Só que fazer uma combinação. E ter um bom arquiteto. Atento, treinado. Só que eu estou vendo o Richard ali, né? São todos meus colegas, né? Nós tivemos um treinamento no início do steel frame no Brasil. Começou aqui em homenagem eu faço a Flazan, ao Flávio. Então, é um empresário que entende muito do steel frame. Nós aprendemos juntos. Nós, os arquitetos estão aqui presentes. Tem o Alexandre, tem o Richard. E desculpa se eu esqueci algum nome. Bom, em resumo, nós temos a chapa de 0,80 milímetros, 0,95, 1,25. Eu fiz um prédio, projetei um prédio, está aqui no bairro São Gabriel, são 2 prédios. Eu falo que eles têm 7 andares, por quê? A parte mais alta tem 7 andares. É a parte onde tem a caixa d'água e os elevadores. O elevador não está lá. Mas também o light steel frame não vai receber um elevador. Isso aí é engenharia, isso aí é arquitetura. Eu isolo
a estrutura do elevador do light steel frame. Não dá para combinar. Ah, vou fazer ponte com light steel frame. Não dá para combinar. Não é assim. Vou fazer grandes vãos, 30, 40 metros com light steel frame. Não é assim. Vocês vão ver a modulação que nós temos aqui. Então, para o elevador, eu já projetei vários prédios. Eu faço uma estrutura, vamos dizer, convencional, uma estrutura de aço vermelha convencional, mesmo em perfil formado a frio. Essa caixa de elevador, ela não toca no steel frame. Ela tem que ter uma estabilização auto-equilibrada. Você não pode, o steel frame é uma estrutura muito leve. Você não pode jogar uma força dessa, quase que dinâmica, com o steel frame. Então, aí tem as limitações que a gente vai dando conta delas. E para isso tem que ter um bom arquiteto com a gente. Um arquiteto de mente aberta. Porque, não, eu só penso em concreto. Então, deixa para lá o steel frame com quem sabe, com quem gosta. Né? Eu não vou entrar em detalhe, tem a norma de revestimento. Bom, algo muito importante do light steel frame é o sistema, é a solução inline frame. O que é o inline frame? O inline frame é isso aqui, ó. Montante coincidindo com montante. Montante do segundo andar coincidindo com montante do primeiro andar e por aí vai. Mas eu posso criar aberturas grandes. Nós já fomos a 18 metros. Tem uma residência, já fomos a 18 metros, uma sala. A primeira que eu calculei aqui está lá em frente ao Alphaville, o Aras, não posso ficar dando o nome das obras, mas tem uma sala lá com 12 metros e telha de 92 quilos por metro quadrado. Telha, super telha colonial de Ouro Preto. Eu consegui fazer isso. Aí a engenharia estrutural serve para isso. Nós estamos aí para isso. E o arquiteto acompanhando a gente. Bom, se eu quiser fazer uma abertura aqui, não tem importância, eu faço uma abertura aqui. Eu uso um sistema de treliça, eu uso um sistema de tesoura, né? Muito bem. Lá, voltando um pouquinho. Passei muito rápido. Só um pouquinho. Devagar agora. Aquele lá é um prédio que eu chamo de 7 pavimentos. Por quê? A caixa d'água está ali em cima, ela descarrega no steel frame. Aqui chega a 7 pavimentos. Isso aqui é um light steel frame. Dentro dela, eu deixei reservado uma estrutura para o elevador. Caixa d'água com 20 mil litros, algo parecido com isso. Não é? E a Caixa Federal, que acho que financiou, ele falou, eu não vou subir nisso aí, não. A chapa é muito fina. Eu usei 1,25 no primeiro pavimento, eu usei 0,95 no segundo e no terceiro, usei 0,80 até lá em cima. É muito leve. Quem não conhece, seria interessante uma visita. Não sei se temos obras aqui perto. Eu falei da Fazan, e as empresas já se reuniram, já cresceram, já mudaram de nome. Agora, a última agora que eu participei de uma empreitada grande, eu e Alexandre, com a Odebrecht, OSCI, onde foram feitos 100, foram em torno de 50 UBS, Unidade Básica de Saúde, Centro de Saúde, e em torno de 50 EMEIs, Unidade de Ensino Infantil. Né? Então, nós temos uma pessoa que já deve estar no céu há algum tempo, que falava que não usava aço, porque aço não fazia curva. Nosso arquiteto Niemeyer, Oscar Niemeyer. Eu tive no escritório dele, lá em Copacabana. Não uso não, porque aço não faz curva. Que pena que ele não está aqui mais com a gente. Né? Ia ver isso aí, ó, a curva que o aço faz. Né? Olha que beleza de estrutura. Que curva mais linda do que essa? Então, esse aqui eu chamo a atenção para os arquitetos, engenheiros também,
que aqui é um outro sistema de contraventamento. Eu jamais faria um X aqui. Aí nós temos uma treliça vertical. Essa aí é feita naquela máquina, Frame Master, onde o perfil ele passa por dentro do outro. Então é um sistema que permite fazer curva. Você não vai fazer essa curva com a chapa de OSB, Oriented Strain Board. Você vai fazer essa curva com a placa cimentícia, a chapa cimentícia. Então, tudo tem uma adaptação, né? Mas é permitido e é possível fazer belas curvas. Na minha experiência, eu jamais passei de 10 toneladas força na compressão. Quando eu chego nessa ideia de 100 kN, quando eu chego próximo dessa carga, algo me avisa. Ninguém me avisa, eu me aviso. E junto com os arquitetos. Vamos trabalhar também com outro sistema. Vamos juntar o Light Steel Frame com um sistema convencional em aço. Por quê? Porque a chapa é 0,80. A espessura da minha unha 0,95. Se eu passar um esmalte nela aqui, ó. 1,25. Se eu passar 2 camadas de esmalte. Eu já fiz esse teste. É a espessura da tinta dessa parede aí. É com isso que nós trabalhamos. Ah, eu vou fazer um steel frame que eu vou usar aço com 3 milímetros de espessura. Poxa vida, só tem uma empresa no Brasil que fabrica, se não me engano, é a CSN. Ela vai te entregar uma bobina com 3 milímetros de espessura galvanizada. Mas não é tão simples você esperar que fabrica para você uma bobina e te entregue com 3 milímetros. Então, a ideia é 0,80, 0,95, 1,25. Conforme eu falei, as forças axiais que eu estou acostumado a trabalhar com elas, eu vou até 10 toneladas, ou 100 kN. Os vãos que eu tenho atuado são vãos com até 12 metros. Os vãos usuais são 3, 6 metros. Por quê? Até 6 metros eu posso ir com um perfil de 200 de altura. Aquela relação, a altura do perfil é vão sobre 20 ou vão sobre 30, então eu evito ficar usando muita treliça. Eu vou com viga. Acima de 6 metros, não tem jeito. Tem sim, se eu usar a chapa maior espessura. Mas essa não é a ideia melhor. A ideia é melhor você usar o feijão com arroz, a chapa que tem no mercado. 0,80 você compra fácil, 0,95 também, 1,25 também. Não tem que ficar inventando. Tem que ter um bom projeto arquitetônico. Essa que é a ideia. E um bom projeto estrutural, um bom calculista. Porque é muito esbelto, muito esbelto. Não vou ficar falando das vantagens, as vantagens são enormes. Aqui está falando aqui, ó, essa frase não é boa, não. Eu devia ter tirado ela daqui. Obra mais segura. Não tem nada mais seguro. De madeira é seguro, de concreto é seguro, de aço, estrutura mista. Isso depende do sistema, da norma e do calculista. Então, essas frases são boas, menos aquela lá. O sistema é flexível, tem uma qualidade boa habitacional, baixo impacto ambiental. Isso aí é pura verdade. Bom, essa figura aí, ela confunde um pouco as pessoas, porque por causa dessa sombra que dá aqui no perfil, aqui, ó. Eu uso essa figura, não sei se ela está no seu manual lá, Alexandre. Mas aqui tem as vigas, nós temos uma laje úmida. O que é uma laje úmida? É que eu instalo sobre as vigas uma telha metálica, não é um steel deck. Eu já pensei, vou fazer um steel frame com steel deck. Bobagem. O steel deck ele é econômico para vãos de 3,5, 4 metros. Ele vai descarregar uma carga intensa nas vigas, onde for. Não tem que ficar combinando steel deck com light steel frame. É simples, é muito simples. 40 centímetros de distância um do outro, ou 60. Você lança aqui uma telha metálica, telha de 0,43. Olha a espessura da telha, 0,43. Com 50 milímetros de altura.
Aí você concreta sobre a telha. Ou você faz um sistema a seco, que é o mais usado. Onde você tem o OSB aqui, e você tem aqui o piso vinílico, por exemplo. Né? Aqui embaixo nós temos o quê? Um radier. Sobre o radier você instala o seu revestimento. Aqui você tem um montante. Aqui nós temos o quê? A guia superior, a guia inferior. É um sistema inline frame. Essa figura tem um probleminha. Lá na aula eu dou um ponto para quem responder. Aqui vale mais que 10 pontos. Ah? Olha, Alexandre, desculpa aí, mas eu estou sentindo falta aqui. Ó. Eu tenho um montante aqui, o outro está fora dele. Né? Esquecemos de avisar quem desenhou. É inline frame, montante sobre montante. Não adianta, eu vou calcular uma guia que vai sofrer flexão. Ela não vai passar. Os parafusos são diminutos. Parafusos com 4,2 milímetros de espessura. Não adianta você descarregar uma força cortante intensa no encontro de uma verga com o jack ou o king. Não vai passar. Então, o que nós fazemos? Nós usamos do inline frame para diminuir a intensidade das forças atuantes. Por isso que a chapa é tão fina. Essa aqui é o crânio de quem calcula e de quem projeta. Pensar no sistema como sendo light steel frame. Aí eu vou pegar uma casa de madeira. Vou pegar uma casa de madeira e vou projetá-la no sistema light steel frame. Tudo bem. Se ela vier de um wood frame, e geralmente ela vem de um wood frame, vai dar certinho. Agora eu vou pegar essa estrutura aqui de concreto, vou fazer um steel frame, dá para fazer. Mas tem que fazer muita adaptação. Porque nós temos que ter múltiplo de 40 centímetros por 60. Né? Muito bem, não vou ficar aqui em detalhe. Aí está o sistema painel, sistema bem americano. Eu não faço isso aqui nunca mais. Não. Colocar tanta tesoura no telhado. A minha família fala assim, mas você explica tudo na aula? Eu explico. Eu tenho que chegar aqui segunda-feira sabendo mais do que eu sei hoje. E concorrente é concorrente, parceiro é parceiro. Então, não tem problema eu ficar ensinando isso aqui. Eu uso tesouras a cada 80 centímetros ou a cada 1,20 m, a cada 800 milímetros ou 1.200 milímetros. Eu calculo com isso. Por isso que a gente ganha da máquina Frame Master, por exemplo. Senão eu não teria nunca mais sido chamado para calcular mais nada no Brasil, para quem tem essas máquinas. Nós ganhamos das máquinas. Os arquitetos que estão aqui presentes comigo, e essa participação nossa, o FMG, empresa privada e tudo, nós ganhamos da máquina. O consumo dela é muito maior que eu tenho, do que eu consigo. Não é? Bom, são detalhes arquitetônicos e estruturais. Eu estou fazendo tudo junto para poder aproveitar o momento. Uma peça importante é o roll down. Esse roll down, ele que trava, ele que estabiliza, ele que mantém o sistema fixo no radier, onde chega o contraventamento. Eu tenho que fixar, porque ali as forças são mais intensas. Né? Eu uso o roll down e também posso usar também o fincapino, mas o fincapino é só para a força horizontal. O roll down ele serve para a força horizontal, vertical e a combinação das duas. Bom, aí tem o sistema inline frame. No steel frame, uma situação dessa a gente tenta evitar. Uma abertura para um lado, outra abertura para o outro. Eu vou ter dificuldade em estabilizar isso. Aí tem que ter uma fala bem feita com a arquitetura, tudo combinado. O arquiteto aceitando conversar com a engenharia, o engenheiro aceitando
no pensamento que tudo começa com arquitetura. Esse aqui é o convívio bom, e tem professores do meu departamento aqui. Eu não abro mão da arquitetura. Eu não largo o osso. Toda vez que programa, eu faço questão de estar lá com eles. Faço questão de dar minhas aulas, 7h30 da manhã, quarta-feira, na sala 116. Como é que está o tempo? Tá bom? Tá tranquilo? Na sala 116. A coisa mais interessante é que 7h30 da manhã, quando eu 7h35, a sala está plena. Já tem 48 alunos, os 48 estão lá. Aqueles que não vão, também não vão passar. Né? Não tem interesse. Estão no outro mundo. Estão no mundo não sei de onde. Né? Bom, conceito arquitetônico, conceito estrutural. O X tem esse ângulo aqui que não pode ser maior que 60, nem menor que 30. Isso aqui define para mim o meu contraventamento. Isso aí define com a arquitetura as aberturas. Né? Conforme eu disse, não é uma maldade apresentar isso aqui em 45 minutos. É só baixar de graça no site do CBCA, cbca-iabr, Instituto Aço Brasil, .org.br. Lá tem os manuais. Eu sou autor do manual de estrutura, o Alexandre, o manual de arquitetura. Isso está lá de graça, 200 e tantas páginas cada um. Onde essa palestra foi tirada de lá e também da minha vivência, né? Nesses anos todos com o Light Steel Frame. Bom, isso aí é interessante, porque senão a fita que pega ali, ó, ela não vai ser ótima para o contraventamento. Ela não vai resultar em esforços interessantes. Ou ela vai trabalhar fora da barra inclinada, ou muito na vertical, ou muito na horizontal. Então, isso aqui, ó, quando eu preciso disso aqui e não tenho, eu vou fazer um X na metade do painel, faço outro X abaixo, na parte de baixo. Eu divido o painel. Se também está me aborrecendo isso, nós combinamos com a arquitetura. Vamos fazer o contraventamento em zigue-zague? Beleza? Vai gastar um pouquinho mais de aço, mas vai incomodar menos. Por que incomodar menos? Porque, veja bem esse cantinho aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó. Essa chapa aqui, ó. Vamos supor que ela tenha 1 milímetro de espessura. Aí você soma 1 milímetro com 1 milímetro. Para falar mais fácil, da chapa de contraventamento, da fita de contraventamento. Somou 1 mais 1 já são 2. Isso significa que a placa que vai chegar lá, ela vai ficar um pouco deformada. Isso tem dado problema. Então a gente resolve isso tirando um pouco da placa ou usando um pouquinho mais de gesso para fazer o acabamento do sistema de vedação. Gesso para alinhar a placa. Placa de gesso acartonado é interna. Externamente tem várias soluções. OSB, tem a placa cimentícia, tem o side vinílico, tem o side cimentício. Né? Bom, essa aqui é aquela casa que eu falei, que ela fica ali em frente ao Alphaville. Ela tem um pé direito de 6 metros, se não me engano. E usamos um sistema de treliça vertical para estabilizar. Aí tem uma vista boa do sistema de hidráulico, elétrico, telefônico, etc. Né? E esse vão dessa sala aqui, se não me engano, é o vão de 12 metros. E sobre o telhado tem telhas super colonial de Ouro Preto. Eu calculei a telha úmida, deu 92 kg por metro quadrado. Ou seja, não é próprio do Light Steel Frame. Mas a gente resolve. A engenharia estrutural resolve. Tem que resolver bem resolvido. E o dono dessa casa, ele trabalha com alvenaria estrutural. O dono da MRV, um dos donos, tem uma casa próxima dela.
Lá eu já calculei umas 4 ou 5 casas de steel frame. Se não a casa toda, o telhado. E eles todos trabalham com alvenaria estrutural. E moram numa casa de steel frame. 1.500 metros quadrados. E está super satisfeito. Muito bem. É o pessoal da Encamp. Não vão ficar com raiva de mim, não, de eu falar o nome deles. São pessoas que confiaram no sistema, confiam no sistema e moram no sistema. Tem casa de hóspedes, tem casa de jogos, tem a casa deles, tudo em Night Steel Frame. É sinal que deu certo, né? Bom, aqui eu, lá com meus colegas, alunos, eu começo a perguntar, me mostra um defeito nesse sistema aqui, ó, nessa solução. Não é um defeito muito marcante, mas eu não faço muito isso, eu não faço. Ou seja, eu evito. O que eu faço? Eu faço o montante da tesoura coincidir com o montante da parede. Ali não está coincidindo. Então, se essa tesoura resolver a trabalhar por sucção, ela vai deformar a guia. Essa guia aqui vai embora. Ela não suporta a flexão. Não adianta você calcular uma guia para flexão. É o inline frame. É simples. Montante sobre montante. Se eu tiver de fazer uma transição, uma abertura, eu vou usar uma verga, eu vou usar uma treliça, ou tem outras soluções combinadas. Bom, aí tem umas fotos interessantes. As ferramentas que são usadas. Esse é o OSB, Oriented Straight Board, né? Veja lá o nosso colega lá em cima, trabalhando com uma camisa de externo, para mostrar que a coisa, todo mundo se pegar nessa ferramenta vai conseguir montar. Ah, mas tem que treinar a mão de obra? Treina, pega rápido. Um carpinteiro pega isso aqui rápido. Aquele José lá que trabalha, tadinho, no sol a sol, montando parede, se você der uma aula para ele, um treinamento, ele pega rápido também. Ah, isso vai acabar com a mão de obra. Bobagem. Bom, eu vou fazer o seguinte agora. Já falei 45 minutos. Eu vou passar para frente. E os parafusos não vão entrar em detalhe. Tem parafuso para todas as uniões, são próprios, né? Esse foi um protótipo que nós montamos lá no quintal da Uzi Minas, na sede da Uzi Minas. Aqui dá para ver o side vinílico. Sob o side vinílico tem o Tyvek. O Tyvek está preso no OSB. Tudo a seco, tudo a seco. Né? Vamos caminhar um pouquinho. Esse caminhão aí está levando um colégio praticamente todo para o Rio de Janeiro. Aquele colégio foi montado em 28 dias, ele tá nessa carreta aí. Os painéis prontos, as tesouras prontas, semi-prontas, com o comprimento partido ao meio. Né? Bom, aqui tem uma sequência de montagem. Primeiro painel escorado, o segundo painel escorado, aí a casa vem sendo montada. Está aí, os painéis já sendo montados, né? Aí o plaqueamento externamente. Esse plaqueamento, nós temos 3 dissertações de mestrado e agora vem a tese de doutorado do Alexandre, demonstrando, procurando saber qual é a função de fato de uma placa de OSB. Ela trava ou não trava? Eu preciso do X ou não preciso? Porque se tiver aqui alguém que fabrica OSB, vai falar, não trava. Então você me demonstra que trava. Agora eu estou orientando vários arquitetos, e não é uma preferência, eles que querem instalar conosco, nesse assunto. O quanto trava, o quanto estabiliza uma placa cimentícia ou uma placa de OSB, quanto estabiliza? Eu preciso de usar o X ou não? Né? Então, a pesquisa do Alexandre vai ser
focando aqui um sistema de viga mista entre o perfil de aço com placa de OSB, porque se nós pudermos, não é nem bem OSB, vai ser placa de compensado estrutural, que ainda não foi feito. Pesquisa inovadora. Então, nós vamos descobrir o quanto que ela trava, se ela pode, de fato, participar com o sistema de viga mista. É uma inovação, é uma tropicalização do produto. Nós estamos perseguindo para chegar lá nos resultados de laboratório, resultados numéricos e etc. E feito por quem entende do sistema, por quem acredita e usa. Bom, está aí a casinha, prontinha, sendo pronta, na sequência. Isso aqui foi um desafio que nós fizemos, e pergunta ao João Paulo. Cadê? O João Paulo está aí? Como é que está o tempo? Está na hora, né? Mais 10? Mais 10 minutos? Ótimo, obrigado. Eu vi essa foto e falei assim, ora, nós vamos fazer isso aqui também um dia. Olha aqui, isso é da Vale. O telhado sendo içado inteirinho para cima da obra. Então, Brasil, você vê, quer fazer igual, quer fazer melhor? Esse telhado foi montado no chão, igual vocês viram ali, e foi içado por sobre a obra. É muito rápido, muito rápido. Bom, aí eu entro muito em detalhes do sistema estrutural, as dimensões dos perfis. Não adianta que não dá para pegar isso assim de uma vez, mas eu trabalho com perfil U de 90, ou 140, ou 200. O enrijecido de 90, 140 ou 200. Alguns fabricantes podem fabricar com 300. Esses perfis de 300, eu posso chegar a 9 metros de vão. A relação vão sobre 30. Eu vou a 9 metros com um perfil desse. Mas você não vai achar uma máquina à sua disposição que vai fabricar um perfil com 300 fácil. Então, os perfis do dia a dia, nosso feijão com arroz está aqui. 90, essa altura aqui, ó. 90, 140, 200. BF, 40, 40, 40. Não adianta ficar mudando. Vou fazer com 38,5. Não é assim que faz. A roda já foi inventada. O arquiteto que vai bolar, que vai projetar a obra, já pensando no steel frame. Eu conto um caso, um filme que eu assisti, que chama Firefox. Um piloto americano foi roubar um avião russo. Então ele tinha que dar o comando em russo. O avião não partia, o jato não partia. Aí ele, em contato com os Estados Unidos, o jato não parte, não liga. Não, você tem que botar o capacete, pensar em russo. O avião vai obedecer ao seu pensamento. Aí um dia eu vi na revista Isto É, dois rapazinhos que inventaram um sistema, um capacetezinho, para ler o pensamento. Isso está na revista Isto É. Ou seja, nós temos que pensar em light steel frame. Adaptar pode ter uma dificuldade. É possível fazer. Pronto. Isso aqui é interessante. Um perfil desse caixa aqui, ó. Isso aqui nós usamos muito, né? Você faz um caixa instalando um parafuso aqui, outro parafuso aqui. Muito rápido. Muito fácil de fazer. É uma tropicalização do produto. Bom, aí já falamos dos vãos máximos, né? Aí tem agora as empresas parceiras. Eu sempre deixo essa homenagem aqui à Construseco e à Flasan. Conosco começaram as obras em light steel frame com essas empresas. Todos que estão aqui, Alexandre, o Richard, passaram por essas empresas comigo, né? Elas têm um vínculo com a UFMG, nós temos esse vínculo já antigo, né? Bom, aqui tem uma série de exemplos. Eu peguei os principais. Olha que interessante essa aí. Um steel frame sendo agregado a um hotel em 60 dias. E eu acho que os hóspedes nem saíram do prédio. Entenderam? Isso foi muito interessante. Vê bem, tem um terceiro andar em steel frame, olha lá em cima, olha. As treliças, olha que interessante, né?
Olha que foto interessante essa aí, ó. Isso é do seu tempo, Alexandre? Foi antes, né? Eu acho que os ossos não saíram do prédio. Eles ficaram no prédio, né? E aí vai. Mais 5 minutos? Vou falando. Mais 5. Obrigado. Dê um microfone para um professor que ele não sai daqui. Olha que coisa interessante essa solução aí, ó. Em vez de fazer um radier, nós fizemos o piso em steel frame. Você quer mudar o colégio de lugar? Ele foi mudado? Isso aí, deixa eu sair daqui de frente, para você tirar a sua foto. Essa solução foi muito interessante. Posso explicar ela todinha, mas aqui, olha só, o piso era para ser em radier, foi em steel frame, instalado OSB. Na época de chuva, janeiro chove muito no Rio de Janeiro, né? Aqui também chove. Olha, essa foto aí não foi preparada para ser tirada, não. Ô, gente, vão limpar o ambiente que eu vou botar uma foto para mostrar na minha palestra. Não, cheguei lá sem avisar. É limpo, a obra é limpa. Né? Não vou ficar aqui fazendo propaganda. Só, tem que mostrar. Né? Olha a altura desse pé direito, isso é um colégio. Né? Olha, esse colégio todo com emplacamento em placa cimentícia. Depois ele foi desmontado e transportado. Olha a beleza dessa tesoura ali, ó. E aí tem o nosso trabalho, o trabalho de cálculo, o procedimento numérico, depois vai para a prancheta dos arquitetos, para detalhar. E aqui eu consegui colocar o X, o contraventamento. Se eu não conseguisse fazer isso, eu ia fazer em zigue-zague. Tem 2 X aqui na frente e 2 lá embaixo. Como é que eu estabilizei daqui até lá? Fazendo outras paredes intermediárias. Um vão de 8,50 metros. Essa aqui é aquele telhado que foi içado. E em light steel frame, quase em frente à praia. Mais detalhes. Então agora eu vou correr um pouquinho mais, para ver se dá para a gente ver. Ó, esse aí é um prédiozinho aqui, ó. Iturama. Ele tem elevador. A caixa de elevador está aqui, ó. A caixa d'água está lá em cima. Aqui embaixo, aqui, ó. No barrilete. Então, o que nós fizemos? Nós isolamos o possível elevador, porque o elevador não está lá ainda, não sei se está. O possível elevador que vai entrar, ele não vai ficar fixo ao steel frame. Vou inventar um elevador, vou inventar um steel frame que receba um movimento do elevador. Eu não faço isso. Os parafusos são diminutos, são muito finos. Espessura, diâmetro muito pequenos. Não é? Não adianta insistir. Aí você usa um sistema de combinado, o steel frame com a estrutura convencional. Olha lá, ó. O elevador, se for instalado, vai ser instalado aqui dentro. Aqui dá para ver mais um prédio. O lançamento estrutural do prédio. Eu estava dando essa palestra em São Paulo e teve um professor que fez uma pergunta. Eu falei com ele assim, o senhor está perguntando sério? Eu mostrei para ele o meu cálculo estrutural, as reações, mostrei para ele mais de 30 arquivos que eu libero em Excel. Eu falei, não, eu calculei isso aqui na perna. Eu falei, o senhor está falando sério? O senhor, com todo respeito, o senhor não pode estar falando sério. Porque isso aqui são 10 mil barras, por exemplo, eu conheço os esforços em cada uma delas. E não faça isso para ver, não. Que um dia que der problema, vão matar o sistema steel frame no Brasil. Não pode copiar projeto dos outros, não pode achar que uma casa é igual à outra. Então, são vários prédios, olha só aí, ó. Eu não vou entrar em detalhes. Eu estou mostrando que isso tem um trabalho de cálculo estrutural intenso.
Fachadas de prédio ali na Savassi. Postos de gasolina. Ah, vai na Ipiranga, que Ipiranga tem. Tem steel frame. Casinhas populares. Telhado que nós ensaiamos dentro do campus da UFMG. Aqui tem o xodó desses anos últimos aí, da nossa estimada, eu estimo muito a empresa, a Odebrecht. Tem uma equipe de arquitetos, equipe de engenheiros muito boa. Né? Esse aí é Unidades Municipais de Educação Infantil, projeto nosso, junto com o Alexandre. Aqui também tem uma mistura uma combinação de aço convencional com aço galvanizado. Tem várias fotos. Seguindo. Ah, olha que curva bacana ali, olha. O Niemeyer deve estar assistindo eu falando. Ó. Olha esse óculos aqui, ó. Uma janela curva. Então dá para fazer. Não é? É igual o Ipiranga, dá para fazer. Dá para fazer. Espero que me pague a propaganda. Aí, ó, o Roldão trabalhando. Estou terminando, viu? O Roldão trabalhando. O lançamento estrutural. Depois, quem quiser, contato nosso tem aqui. Quem quiser chegar mais perto, a gente convida para ir até a minha sala na UFMG. Né? Arquitetos, colegas engenheiros, professores, alunos. Não adianta achar que isso aí vai de qualquer maneira, não. Esse aí é o prédio de 7 pavimentos. Ele está com 5 de apartamentos, mas tem o 7º pavimento lá em cima, que é a caixa d'água. Vou deixar para ele, então, se for falar, para detalhar alguma coisa, algo mais. E o Brasil já está cheio de normas. Nós temos as normas. Terminando, a última apresentação. A 14762, dimensionamento de estrutura de aço constituída por perfis formados a frio. Não adianta usar a NBR 8800. Está errado. Ou não entende a NBR 8800, ou não entende a outra, ou não entende nada de aço. Tem uma norma própria para o cálculo estrutural. Né? Tem a 6355, perfis estruturais de aço formados a frio, padronização. E tem a 15253, perfis de aço formados a frio com revestimento metálico. Ou seja, nós brasileiros, nós temos normas para quase tudo. É diferente dos outros países da América do Sul, que usam só norma americana. Nós não, nós fazemos as nossas normas. E não é uma pessoa invisível lá em Brasília, não. É o professor Francisco, com a participação dos arquitetos, participação da UFOP, da Arlene, participação lá da USP, da Unicamp. Nós fazemos as nossas normas. Muito bem? Muito obrigado. Som. 1, 2, teste. Pela excelente apresentação. Temos agora tempo para uma ou duas perguntas. Quem é que quer colocar questões ao professor Francisco? Eu começava já por fazer um comentário e colocar uma questão. Um comentário sobre aquela casa de Manaus, se foi construída ou não. Eu, na semana passada estive em Manaus. E não é uma casa daquelas que está lá no Rio Negro, são centenas. Os barcos é quase que já nem conseguem passar no Rio Negro. E o IBAMA vai destruir todas. Porque aquilo já são mais casas do que espaço para os barcos conseguirem circular. Portanto, de facto, e são todas, a maior parte é em light steel frame, sim. A questão que eu coloco, eu estive a ver ali as espessuras que é usada aqui na chapa para fazer o light steel frame no Brasil. Apresentou ali 1.25, é o máximo? É porque nós na Europa já estamos a usar até 3 milímetros. Não, você pode usar até 3 milímetros, só que, no meu conhecimento, só a companhia siderúrgica CSN que te oferece um aço de 3 milímetros de espessura galvanizado. Você vai ter que esperar entrar na fila. Então, digamos, o feijão com arroz é 0,80, 0,95, 1,25. Você encontra fácil.
com essas espessuras tão pequenas, vamos ter depois problemas de flambagem lateral, problemas de flambagem destrucional, etc. Não é? Pois está bem. Relativamente à nossa área que também trabalhamos da proteção de incêndio, como é que a gente pode proteger este tipo de estruturas em relação ao incêndio? Aí tem que ter a solução da placa rosa para proteger. Não adianta, porque o perfil formado a frio não vai suportar uma temperatura muito alta, não vai. Então você tem que usar um sistema construtivo para o steel frame. Aí, ou placa cimentícia, ou até mesmo fazer uma laje com concreto moldado em loco, igual aquele primeiro prédio de 7 pavimentos. A Caixa não aceitava piso com OSB. Não, tem que ser com concreto. Problema do incêndio. Então, nós demos essa solução. Nas paredes, Som. Oi. quando você vai proteger, placa rosa. Tem que fazer a proteção. E evitar que o incêndio, né, se propague. Que comece e se propague. Ontem mesmo pegou fogo aqui um galpão, né, aqui em Belo Horizonte. Quantos pavimentos são construídos aqui em geral no Brasil com light steel frame? Conseguimos ir até quantos? 3? Geral 3 pavimentos. 3, 4. Ok. 4 pavimentos, 3 casas. 3 pavimentos. Eu já visitei algumas obras projetadas pelo professor Francisco e gostei. Portanto, ele pode-vos convidar para um dia desses irem visitar uma obra dele. Tem alguém da plateia, quer que está ali a professora Viviane, aqui o professor também. Vai ter que chegar aqui porque nós não temos aqui microfone sem fio, não está funcionando bem. Francisco, fica aqui com o microfone. Oi. Som. 1, 2. Oi. Teste. Som. Oi. Som. A placa cimentícia, a placa cimentícia ela tem 12 milímetros de espessura. Então, até chamamos de chapa, não de placa. Então, é leve. É muito leve. Não tem. Agregado leve não tem. Mas seria interessante. Alexandre, você pode me ajudar nessa resposta? Bom, a placa cimentícia, né, a base dela é cimento, como o nome diz. Aí tem várias tecnologias. Tem alguns que colocam fibra de quartzo, fibra de celulose, telas de fibra de vidro também para estruturar a placa. Tá? Depende do fabricante, do sistema dele, etc., né, para poder agregar o cimento. Tá? Não sei dizer sobre a questão do agregado leve ou não. Tá? Boa parte dessas placas são mais homogêneas, tá? A mistura dela é mais homogênea, algumas são uma mistura menos homogênea, especialmente as que têm a placa de a tela de fibra de vidro. Mas são placas, uma placa de 12 milímetros tem em geral aí 15 quilos por metro quadrado. Fazer uma conta aí para ver quanto que daria isso por metro cúbico, mas ela é menos densa do que o concreto, por exemplo, concreto em geral. Não tem. Então, não que eu saiba. Poderia ser interessante. Quanto mais leve conseguir ser essa placa, melhor. A gente trabalha com cargas extremamente baixas, né, no steel frame. Quanto menor o peso da placa, do subsistema que entrar ali, melhor para o sistema. Sim, existe uma norma nacional de sistema construtivo. Tem uma de requisitos de fabricação da placa e tem a norma do steel frame enquanto sistema construtivo. Tá? A norma de desempenho aí é a 15575, mas aí para o sistema, né? Aí impacto, corpo mole, corpo duro, etc., vai no padrão da 15575.
Bom dia, professor. Obrigado pela palestra. Eu Obrigado. sou arquiteto e fiquei já com muita vontade de aprender mais sobre o sistema para, eventualmente, já tentar sair projetando. A pergunta que eu faço é se já existe alguma movimentação das indústrias ou das empreiteiras que vendem, né, esse tipo de sistema, ou das indústrias que fazem os perfis, se já existe uma movimentação delas junto aos Sinduscons, no sentido de tentar criar projetos padrão para se tentar chegar a um valor, como o CUB ou como o SINAP, né, de valor por metro quadrado para esse sistema construtivo para soluções mais comuns, né? Por exemplo, o prédio de 3 pavimentos ou a edificação residencial. Se já existe alguma movimentação nesse sentido e caso não exista, se o senhor tem alguma experiência sobre o quanto que esse sistema é mais caro ou mais barato do que a estrutura convencional de concreto armado. Bom, isso aí é uma pergunta que não é tão simples de responder, mas a movimentação já foi feita para criar as diretrizes para a construção de rios, que é habitação de interesse social. Mas eu não acompanhei mais depois que fizemos as diretrizes. Não acompanhei, eu não sei te responder, não. Não sei te responder. Podemos depois, em seguida, que eu vou ficar aqui amanhã toda, trocar o zap para eu mandar a resposta para você. Muito obrigado. Tá bom? E a ideia do custo é o seguinte: o quanto que o dinheiro vai voltar para o seu bolso. Essa conta tem gente aqui que faz. São médicos. Os donos dos hospitais, os maiores hospitais do Brasil, que é o sistema conjunto aí da Mater Dei. Ele é um médico de 90 e tantos, 98 anos. São em light steel frame. E os donos de vários shoppings, por exemplo, Shopping Oiapoque, ele só faz prédio em aço. Pode até custar um pouco mais caro do que a alvenaria, mas ele sabe, ele faz a conta, ele sabe que vai botar o dinheiro no bolso mais rápido. Obrigado, professor Francisco. Obrigado a vocês. Obrigado pela palestra.